Bom pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre gases perfeitos, o último capítulo da apostila 1A. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá, boa aula para vocês, bom dia, tudo tranquilo? Vamos seguir aqui na nossa aula. Hoje nós vamos falar, gente, sobre gases, tá? Eu quero dar uma leve introdução sobre o que são os gases, sobre quais unidades de medida, prestar bastante atenção aí em alguns conceitos iniciais. Vamos falar sobre o ponto triplo de algumas substâncias, tá? Tudo isso na aula de hoje. Lógico, eu vou dar o conceito aí inicial e vou deixar vocês tentarem aí resolver alguns exercícios. A gente vai conversando aí de repente no privado, qualquer dúvida que for surgindo. Tudo bem? Vamos falar então, gente, sobre gases. Então, vamos começar a nossa aula aqui falando sobre gases, né? Na nossa apostila, falando sobre gases perfeitos, tá? Bom, vamos lá. O que são gases, né? Nós sabemos que existem 3 estados da matéria, né? Que é o sólido, nós sabemos que existe o líquido e existe o estado gasoso, que é o que a gente vai estudar hoje, que são os gases, né? Gente, o sólido, ele tem a forma fixa, ou seja, no estado sólido ele não é moldável, ele não é maleável, entende? Você pega, por exemplo, um gelo. O gelo, se ele está no formato de um cubo, por exemplo, ele vai ser um cubo e acabou, né? Esse é o formato sólido, tem uma forma fixa, definida, né? E o volume dele, também é fixo, né? Ele não muda o volume, ele mantém ali o mesmo volume. O líquido, você já tem uma forma variável, né? Aqui já tem uma forma variável, tá? E o nosso volume, ele é semivariável, é e não é. Se você tem que apertar muito a água, por exemplo, para ela reduzir de volume, né? Então aqui eu vou colocar meio termo, tá? 50-50 aqui nesse caso aqui, ele não ele se comporta mais como sólido do que como gás, tá? Isso é fato. Agora, no gás, você tem a forma totalmente variável, e é uma forma tão variável que ele ocupa todo o volume disponível. Então, o volume também é variável. Variável. Então, o nosso volume também é variável, tá? Do nosso gás. E a forma dele também é variável, ou seja, ele vai ocupar o recipiente em que ele está. As moléculas estão tão afastadas umas das outras que vai acabar ali ocupando o recipiente que está. Se você pegar, por exemplo, uma pequena quantidade de gás e colocar numa seringa, ela vai ocupar o formato e todo o volume da seringa. Se pegar esse mesmo gás e colocar num recipiente muito maior, ele vai ocupar todo o recipiente muito maior. Então, tanto o volume quanto a forma são variáveis. Aqui eu vou dizer que o volume do líquido, por exemplo, ela é mais fixa do que variável, tá, gente? Ela se comporta mais como sólida do que como gás, tá? É possível sim você comprimir o líquido, a água, por exemplo, para tentar aí reduzir ou aumentar o volume, mas isso aí é bem pouco, tá? Em relação ao gás. O gás não, o gás ocupa todo o espaço, o gás ele é totalmente diferente, tá? Bom, falando em gases perfeitos, falando em física, falando nessas questões, nós temos aí 3 variáveis que constantemente serão cobradas de vocês. A pressão, tá? O gás ele sempre está submetido a uma pressão, ele vai sempre ocupar um volume e ele sempre vai ter uma temperatura. Daqui para frente, como nós estamos falando de gases perfeitos, nós vamos ter uma temperatura absoluta, tá, gente? Então, nós sempre trabalhar em Kelvin, tá? Temperatura absoluta. Então, nós vamos trabalhar em Kelvin. Bom, a pressão no sistema internacional, nós temos que é newtons por metro quadrado. Isso aqui é a pressão no sistema internacional. Que é a mesma coisa na prática de Pascal, tá?
Pascal e newtons por metro quadrado é a mesma coisa. De volume, no SI é o metro cúbico, tá? E a temperatura é em Kelvin, tá? Isso aqui tudo, ó, são as unidades no Sistema Internacional de Unidades. Porém, existe também o usual, né? Existe também o usual. O que é isso? São unidades que também são usadas fora do Sistema Internacional de Unidades. Pressão, eu posso também colocar em ATM, tá? Isso também é uma unidade de medida de pressão usual, tá? O volume eu posso colocar em litros também, tá? E aqui o usual também é Kelvin, tá? Então você pode optar aqui pelo Sistema Internacional e pelo usual. O que vai determinar isso, gente? Muito simples, nós vamos ter duas fórmulas básicas quando nós falamos de gases perfeitos. É o famoso PVT-Povotot, que é isso aqui, ó. Que é essa fórmula aqui. Você tem pressão final vezes volume inicial sobre temperatura inicial, ou desculpa, final, né? Pressão final, volume final sobre temperatura final é igual a pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, tá? E você tem o PV igual a nRT, tá? Calma que nós vamos falar sobre cada coisa. Dessas três aqui, ó, são essas três aqui, ó. P é pressão, V é volume, T é temperatura. Lembre-se que a temperatura sempre estará em Kelvin, tá? Se não tivesse, tem que converter. Aqui é a mesma coisa, pressão, volume e temperatura. Inclusive, gente, como nós estamos falando de gases perfeitos, o que define os gases perfeitos é que eles se comportam, né? Os gases, eles tendem a se comportar como essas fórmulas aqui. Eles tendem a ter esses comportamentos, tá? Lembre-se que nesse caso aqui, P é pressão normal, V é volume, o N é o número de mols. Número de mols, tá? O R é a constante universal dos gases. Um pouquinho, constante dos gases, né? E esse T aqui é a nossa temperatura. Então, PV e T não tem muita diferença. É o mesmo desse, pressão, volume, temperatura. N é o número de mols e R é a constante dos gases. Lembre-se que o número de mols ele também pode ser calculado, tá? O número de mols pode ser a massa dividido pela massa molar. Lembra lá? Na química, né? O número de mols pode ser a massa do gás dividido pela massa molar. E essa constante dos gases, esse R aqui, eu vou pegar esse R aqui e puxar ele para cá, ó. A bagunça que eu estou fazendo aqui na lousa, hein? Esse R aqui, ele pode ser dado de duas formas. No sistema internacional, ele vai ser dado como 8,31, que ó, R é constante universal dos gases. Se é constante, ele sempre tem o mesmo valor. E esse valor geralmente é dado de duas formas. 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, tá? Ou ele pode dar, isso aqui é no sistema internacional, tá? Ou ele pode dar em 0,082 ATMs vezes litro por mol vezes Kelvin, tá? Nossa, ficou muito estranho, né, gente? Vou mudar isso aqui, peraí. Isso aqui é 0,082 é ATM vezes litro por mol vezes Kelvin, tá? Lembrando que nessa forma aqui ele está no SI. Então, quando ele der 8,31, você vê que é Joule por mol vezes Kelvin, é lógico que você vai usar a sua pressão em Pascal, né? Porque está no sistema internacional, sua pressão em Pascal e seu volume em metro cúbico, tá? Se ele der na forma usual, que é 0,032 aqui, você já sabe que a sua pressão vai ser dada em ATMs e o seu volume será dado em litros, tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, isso aqui é uma introdução básica aqui sobre o estudo dos gases, tá?
E agora nós vamos falar um pouco sobre esse conceito aqui, ó, de gases perfeitos no material de vocês, falando sobre o ponto triplo, né? É muito comum, gente, em exercícios vir nesse estilo aqui, tá? Onde ele traz um gráfico, né? Aqui você tem o eixo X aqui, ó. No eixo X você tem graus Celsius e no eixo Y aqui você tem pressão, né? Pressão aqui em ATMs no caso, tá? Nesse caso aqui, gente, você tem uma substância chamada dióxido de carbono. Vamos tentar estudar essa substância aqui, dióxido de carbono, para a gente tentar entender algumas coisas importantes, tá? Então, primeira coisa, essa parte mais roxa, aonde quer que você vá nessa parte roxa aqui do gráfico, é tudo líquido. A parte roxa, tudo líquido. Essa parte mais bege aqui, meio marrom, é tudo vapor, tá? E essa parte que não está falando aqui é tudo sólido, tá? Sólido. Ok? Tá aqui, sólido, líquido e vapor, gasoso, né? Então, essa parte aqui é sólido, certo? O que isso quer dizer? No caso do dióxido de carbono, que é a substância que a gente está estudando no momento, o que a gente tem aqui, ó? Se você pegar aqui, por exemplo, na temperatura aqui, inicial aqui, ó, a temperatura inicial aqui, ó, até menos 56,7, até aqui, até na metade aqui, ó. Então, da temperatura inicial aqui até aqui, ó, nesse caso aqui, o que nós temos aqui, ó? Da temperatura inicial até menos 56,7, até aqui, você tem ao mesmo tempo, né, até 1 atm aqui, ó, que é no nível do mar, você tem o estado sólido e o estado gasoso a menos 78,5. Então, em 1 atm, a menos 78,5 graus Celsius, você tem ao mesmo tempo da substância sólido e vapor. Tá? Então, você tem aqui o processo de sublimação, né? De passar do estado sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Tá? Então, beleza. Você tem aqui, ó, do ponto inicial aqui, ó, até o ponto C aqui, ó, que é essa aqui, ó, você tem ao mesmo tempo líquido e vapor. Então, por exemplo, a 31 graus Celsius, você vai ter aqui, ó, a 72,9 atms, você vai ter ao mesmo tempo gás e líquido juntos, tá? E se você pegar aqui do centro de novo até aqui em cima, ó, você vai ter ao mesmo tempo líquido e sólido, tá? Então, e esse ponto do centro aqui é o que nós chamamos de ponto triplo. O que é isso? A menos, desculpe por isso aqui, a menos 56,7 graus Celsius e a 5,1 atms você tem o dióxido de carbono no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso simultaneamente, tá? Vamos pegar aqui um exemplo para vocês verem, ó. Nesse caso aqui, ó, que nós estamos saindo do ponto triplo aqui, ó, e subindo aqui, né? Você tem aqui sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, você tem um diagrama que se você sai de A para B, você está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, né? Você está fundindo. E ao contrário, está solidificando, indo do líquido para o sólido. Nesse caso aqui, ó, outro ponto aqui, ó, vou pegar esse ponto aqui. Você tem líquido e sólido, mesma coisa, tá? Então, seria aí seu diagrama de solidificação e fusão. Ó, aqui nós temos uma substância que a gente chama, né, ponto triplo aqui, ó. Esse é o ponto triplo. Essa substância aqui você tem a 0,01 graus Celsius e a 0,6 quilopascais de pressão, você tem o ponto triplo, tá? Da água, no caso. A substância aqui é a água, tá, gente? Ponto triplo da água aqui, ó, bem no meio. Então, se você pegar 0,01 graus Celsius, que é a temperatura, né? E você pegar aqui a 0,6, tá? E aqui, ó, 0,01 graus Celsius e 0,6 quilopascais de pressão, você tem aqui o ponto triplo da água. Nesse ponto, você tem ao mesmo tempo vapor de água, água líquida e gelo, que é a água no estado sólido, tá? Aqui vem falando um pouco sobre o regelo, que é um tipo de situação, tá? Um fenômeno físico, eu vou falar sobre isso depois. E vem falando depois sobre o processo de vaporização e condensação, tá?
processo de vaporização é a mesma coisa. Ó, você tem aqui uma curva no gráfico, né? Aqui você tem a parte gasosa, que tem a parte líquida, né? Conforme você desloca de A para B ou de B para A, você transforma de líquido para gás ou de gás para líquido. Gente, tudo, o segredo de tudo está no gráfico, tá? Nós vamos aí tentar desmistificar o gráfico. Você vai analisar aqui, ó, pressão no eixo Y, temperatura em Kelvin no eixo X, tá? Então, ó, aqui deve ter mais algumas coisas aqui para baixo, falando sobre evaporação, gás perfeito, a fórmula que nós já conversamos, que é essa aqui, ó, PV igual a nRT, tá? Falar um pouco, aí fala explicando o que é a pressão de um gás, né? Que a pressão de um gás, gente, na verdade, é o quanto as moléculas conseguem aí bater nas beiradas, né, do recipiente, tá? Então, falando um pouco sobre isso, vou fazer aqui agora com vocês 2 exercícios e aí vocês fazem os demais, tá? No número 1, falando o seguinte, ó, vou pegar aqui a número 1, falando assim, ó, a água é encontrada na natureza em vários estados físicos e a sequência de transformação sofridas pela mesma é denominado ciclo da água. Vocês já viram isso aí em biologia, né? Talvez em ciências do fundamental. E fala o seguinte, ó, a figura a seguir representa 2 etapas desse ciclo. Essas etapas do ciclo da água, representadas na figura pelas setas, são chamadas de... Gente, o que vai acontecer aqui nesse caso, ó? Você tem aqui a água no estado líquido, né? E ela acaba passando para o estado que? Gasoso, aqui é líquido e aqui é gasoso. Então acontece o que? Uma evaporação da água, tá? Ó, já eliminou as outras, né? Evaporação. E aqui você tem ela no estado gasoso passando para o estado líquido. Então você tem aqui a condensação, tá? Então, essa questão aqui é a alternativa de dado. Tudo bem? Vamos fazer agora a questão número 2. E aí eu peço para que vocês façam para mim pelo menos até a questão número 4, tá bom? Vou fazer aqui 2 e deixo vocês fazerem 2. Conforme for surgindo as dúvidas, a gente vai conversando aqui mesmo no grupo, tá bom? Na 2 fala assim, ó, no diagrama de fases de uma substância pura da figura a seguir, encontra-se nos pontos M, N, T e C e as curvas que unem o diagrama da pressão em função da temperatura. Então, beleza, ó. Isso aqui é um gráfico, gente, tá? É um gráfico. Aqui você tem a pressão e aqui a temperatura em Kelvin, tá? De cara, aqui eu já sei que aqui é o ponto triplo, ó. Aqui é o ponto triplo, tá? É onde você tem ao mesmo tempo sólido, líquido e gás, tá? E aí ele vem falando algumas coisas, a gente vai analisar se é verdadeira ou se é falsa, tá? Primeiro fala o seguinte, ó, a curva entre T e N reúne um conjunto de pares, pressão e temperatura, que são pontos de fusão da substância. Vamos pegar T e N, ó. T e N é essa parte aqui, certo? Então, se você for comparar isso aqui em relação aos gráficos anteriores, vai ter que aqui é o sólido, né? Aqui é o líquido e aqui é o gasoso, aqui é gás, né? Então, beleza. Se você for analisar, ó, Tn, que é essa curva aqui, é sólido e líquido sólido, né? Então, é sim o ponto de fusão da substância. Ok, a número 1 é verdadeira. A segunda fala o seguinte, ó, a curva entre T e C é esse aqui, ó, é entre o líquido e o gás. Reúne um conjunto de pares de pressão e temperaturas que são pontos de solidificação da substância. Falso, ó. Não é solidificação, é líquido e gás, não líquido e sólido, né? Então aqui é falso. A terceira fala o seguinte, ó, a curva entre M e T, MT é essa curva aqui, ó, essa, MMT, reúne um conjunto de pares de pressão e temperatura que são chamados de pontos de sublimação. Sim, é do estado sólido direto para o gás ou do gás direto para o estado sólido. A gente chama de sublimação, então é verdadeira. E a última falando que o ponto T tem coordenadas de pressão e temperatura que correspondem a um único par de pressão e temperatura em que podem coexistir os estados sólido, líquido e gasoso. O ponto T é o que nós chamamos sim de ponto
triplo. Então essa aqui também é verdadeira, tá, gente? Então veja bem, o ponto triplo é a única combinação de pressão e temperatura onde você vai ter ao mesmo tempo os estados sólido, líquido e gasoso da mesma substância, tá bom? Gente, façam aí para mim o número 2 e o número 3. O número 2 a gente fez agora, né? O 3, o 4, tá? Se possível, podem fazer também o 5. E aí, na próxima aula da semana que vem, eu vou corrigir todos os exercícios que a gente fez nessa aula, tá bom? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, até a próxima aula, até a semana que vem. Um abraço e até lá.